Vamos voltando aqui para fazer a segunda parte da nossa live sobre os gongolos, piolho de cobra, granguji, imbuá. Vou esperar aqui o Fernando. Oi. Aí, nossa, a gente fica aqui controlando o tempo, eu fico sempre olhando, né? Só que eu sempre perco. Aí quando eu vejo o Instagram me avisa que já tem tipo 30 segundos e tem que ser, ou tem que falar muito rápido, ou tem que encerrar mesmo e voltar. Sim, Vamos só esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando aí. sim. Ah, entrou aqui a Érica. Vi o Marco lá de Manaus, né? Biocultivar também. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, você estava falando. Eu acho que eu não sei se eu já deixo aqui as perguntas, que aí o pessoal vai fazendo e você termina de falar sobre o composto, né? Sim, Que isso é bem interessante para quem trabalha então com produção de mudas, já fazer o seu gongolário, né? Que chama. sim, o Gongolário. Para já ter o seu substrato ali com a qualidade de melhor, né, para a produção das mudas. Então, eu estava falando aqui da questão do desempenho, né, agronômico da alface. Isso. Uhum, Porque o que acontece? Eu já fiz vários testes com mudas de hortaliça. Só uhum, que às vezes a gente tem que ser um pouco mais, facilitar um pouco a nossa vida científica, né? De trabalhar com uhum, coisas que existem bastante dado para você confrontar, uhum, né? Então eu sempre trabalhei uhum, muito com alface e eu gosto muito de alface também. Então acaba sendo conveniente. Mas a uhum, gente sempre via o resultado muito melhor para alface no bom composto do que qualquer outro substrato. E uhum, aí, o único que chegava mais próximo era com o verme composto. Só que não é uhum, um verme composto puro. É 83% de verme composto, 15% de fino de carvão, que é aquela moinha de carvão, porque misturada com o verme composto vai dar uma maior aeração para aquele uhum, substrato, não vai uhum, reter tanta água. E colocava uhum, ainda 2% de farelo de mamona, ou torta de mamona, uhum, para fornecer mais uhum, nitrogênio. Então imagina, um uhum, verme composto que é rico, você adiciona 2% de nitrogênio e ainda melhora, né, fisicamente com 15% de fino de carvão. Aí você tinha uma uhum, muda bonita. E uhum, isso chegava numa análise química a ter 3% de nitrogênio nesse substrato com verme composto. uhum, E no bom composto eu tinha um substrato com 2 a 2,5% de nitrogênio, ou seja, uhum, quase 1% a menos, muitas vezes. uhum, E do modo de vista analítico, né, e cartesiano, como que eu explico, né, isso, né? Que um composto que tem menos nutriente, ainda mais nitrogênio, uhum, que é o uhum, nutriente mais requerido por praticamente todas as espécies vegetais, tirando a banana, né, que o primeiro é potássio, depois vem o nitrogênio, né? Mas falando da maioria dos vegetais que é o nitrogênio, e aí ela tem essa quantidade um pouco menor e como que ela cresce de igual tamanho chega a ser um pouco superior. uhum, É inexplicável isso. Na verdade, uhum, não é inexplicável do ponto de vista cartesiano se eu considerar só o aspecto físico e químico, uhum, mas eu tenho que considerar o biológico. E é isso uhum, que a gente considera e olha, fala assim, pô, isso aqui tá assim porque é a questão biológica. uhum, Aí o pessoal fala, mas você não tem como provar. Eu falo, não, a gente vai provar. Mas assim, é a única coisa que responde, não tem como, uhum. sabe? E é E engraçado isso porque dentro da agronomia tem uma linha assim que é bem essa questão dos minérios, né? Então o solo é apenas um substrato e se a gente colocar como se fosse assim, né? Se a gente fizer cápsulas, né? Substituir o alimento para o ser humano, né? Fazendo uma analogia.
E aí você não precisa de alimento, você precisa de cápsulas com os nutrientes que você precisa para viver. Então tem uma linha da agronomia que é muito isso, né? E Sim, aí esquece que tem uma gama enorme de interações. E aí eu falo para as pessoas assim entenderem que é como se as plantas estivessem tomando os chás, né? Como se, o ser humano toma chá para tudo, né? E aí melhora a sim, sua imunidade, melhora a sua saúde. Então essa interação dos organismos libera um monte de substâncias que é como, entre aspas, se fosse um chá que você está dando ali para as plantas, né? Então, exatamente. não tem como a gente ignorar isso, né? O mundo, ele é biológico, né? A abundância que a gente tem hoje, né? É impossível a gente negar a ação dos organismos, né? Dessa interação. Exatamente. E a gente só pode chamar de solo se existir vida ali, entendeu? Se existir o componente biológico. Se você não tiver vida naquele solo, aquilo não é solo, é simplesmente terra, qualquer outra coisa menos solo. Para ser chamado de solo tem que ter vida, entendeu? Se não tiver, esquece. E aí, o que que acontece? Eu sempre venho observado isso, né? Às vezes ele está um pouco mais pobre, um pouco mais rico, mas com essa receita a gente consegue padronizar bem. E aí é uma coisa que falar padronização é uma palavra-chave para substrato, né? Quem produz muda, né? Quem trabalha com produção de muda, o maior gargalo é o substrato, né? Porque você tem um substrato de qualidade, a galera fica louca. A gente faz dia de campo lá na Embrapa e o pessoal vê as mudas no gomo composto, o pessoal fala, nossa, o que é isso? Tem umas pessoas cretinas aí que elas chegaram a falar que eu plantava o gomo composto uma semana antes, semeava no gomo composto uma semana antes e semeava uma semana depois nos outros substratos, para dar diferença. Entendeu? Então, assim, a galera. Faz em casa, então, você, né? E É, vai lá e testa sim, você, ué. só que o que acontece? É algo que o Guilherme lá em São Sebastião, ele produz o gomo composto lá, só que nós produzimos com resíduos mais agrícolas, né, aqui. Ele produz lá com resíduos de poda, então ele dá uma pré-compostada para aquele resíduo de poda realmente perder o verde, né, ficar seco, amarronzado. Aí ele serve para os gongolos. E ele coloca naquelas caixas de 60 litros, que é usada para minhocasa. E o gongolo lá trabalha perfeitamente. E ele consegue um substrato, e olha só que interessante, né? Ele está numa outra região, que é a região do litoral norte paulista, né? São Sebastião. Lá chove muito mais do que aqui, né? O gongolo de lá é o Rhinocricus padberg, que é o gongolo gigante da Mata Atlântica. O nosso aqui é o Trigonilus corallinus, que não é nativo, né? O Trigonilus corallinus é do Sudeste Asiático, mas sabe-se como ele veio parar aqui, mas está no Brasil todo, né? E cumpre um papel, né, ecológico importantíssimo, né? E o interessante, o Trigonilus corallinus, ele não vai estar na área de mata nativa, fechada. Ele vai estar nas áreas antropizadas. Então, no ambiente totalmente modificado pelo homem, ele está ali fazendo o bem, mesmo por todo o ataque que a gente tenha feito naquele ambiente, né? E o que acontece? A parte física do substrato, tanto do gongo composto do Guilherme lá em São Sebastião, quanto do nosso aqui, é a mesma, né? É a mesma, sendo que foi feito com resíduos diferentes e com uma espécie diferente. O que a gente conclui com isso? Que o importante é a ação do animal, independente da espécie, ele cumpre o mesmo papel funcional, que é a decomposição, né? Então, isso é super importante, né? E aí, nesse trabalho que está aqui, que é um dos capítulos da minha tese, que eu fiz o quê? Eu fiz todo um experimento mais mecanicista. Eu avaliei o desenvolvimento das mudas, tanto num substrato orgânico comercial, quanto no gongo composto. E eu tinha mudas de igual tamanho, né? Não tinha diferença estatística nem nada. Levei isso para o campo, coloquei doses via tudo orgânico, né? Via farelo de mamona, né? Ou torta de mamona, com o controle sem nenhuma adubação, 50 kg de nitrogênio por hectare, 100 kg de N por hectare e 200 kg de N por hectare. Teoricamente, eram duas plantas que iriam estar no mesmo ambiente,
com a mesma quantidade de nutriente e que alcançariam um patamar desejado de colheita juntas, porque estavam do mesmo tamanho. Mas quando a gente leva para o campo, o que a gente nota? Porque eu não só monitorei os índices de produção no final, mas eu monitorava semanalmente. Eu fiz análise de crescimento dessas plantas, né? E todos os índices fisiológicos por meio de cálculo. E aí a gente vê o quê? Que a planta no bom composto, em todas as doses, ela crescia muito mais do que no substrato orgânico comercial, que as plantas inicialmente estavam do mesmo tamanho. E aí isso prova o quê? Que não é meramente químico, não é meramente físico, não é meramente estar no mesmo ambiente, né? Mas aquela planta, né, que aparentemente está igual, ela tem algo a mais ali. Mas o que é esse algo a mais? É o biológico, que a gente não vê, mas que está presente e que fez toda a revolução para aquela planta crescer muito mais. Imagina você colher uma cabeça de alface crespa, né, pesando em média 400 gramas. Em média, né? Porque eu tinha cabeça de alface pesando 500 gramas. Né? Uma cabeça de alface crespa, coisa que eu não alcanço, né? Que só alcançaria com uma alface repolhuda. Né? Então, isso é biológico. Né? E aí eu falo que o invisível que faz toda a diferença, que é o biológico. Né? O visível biologicamente, que é o congolo, né, causando toda essa produção de muda boa, mas o invisível que fez com que aquelas plantas alcançassem esse patamar. E aí a gente vê o quê? Que as curvas aqui... Deixa eu desativar aqui para as pessoas verem melhor. Já ativo de novo. Sim. As curvas aqui, olha só, um crescimento quase que inexpressivo na muda do substrato comercial. Mas quando eu vou... Isso aqui é a massa fresca comercial. O quanto cada cabeça de alface pesa. É como se eu fosse comprar uma alface e ela pesaria com 50 kg de N por hectare, em média 220 gramas. Mas quando vai para dose máxima de nitrogênio, ela chega a pesar, em média, 350 a 400 gramas. Eu já estou pensando onde que eu vou fazer o meu gongolário aqui em casa. E assim, olha a diferença. Então, né, a gente fala que isso aqui é o delta, né, de diferença na matemática. Então, olha só, aqui no gráfico tem 2 dedos de diferença, mas é gigante essa diferença, né? Então, o que a gente fez? Hoje a gente vê muito mais falar aí por conta do Covid-19 que é o método de PCR. O que é PCR, né? Que é a reação de polimerase em cadeia, mas nada mais é do que o sequenciamento genético, né? Que você tem lá uma base de DNA conhecida do vírus e aí você coloca na PCR para fazer a migração daquele gel e aí se o seu material genético ele vai migrando, né? E se chegar na linha daquele material genético conhecido, que é do DNA do vírus, vai sinalizar o que ali, depois de 6 a 24 horas? Que você tem Covid-19, né? Mas nesse caso, o que eu fiz para quantificar essas bactérias, né? Para ver o que a gente fez? A gente fez um método de sequenciamento de DNA. Então, eu peguei esses gongocompostos e eu fiz todo um assessoramento. Eu peguei desde 30 dias, quando começou a realmente acontecer o processo de gongocompostagem, que os gongolos já estavam estabelecidos, eu peguei com 30 dias, com 60, 90, até 180 dias, porque com 120 dias, ele não dá diferença na produção de mudas do de 180 dias. Embora com 180 dias a planta cresça um pouco mais, mas ela não tem uma diferença expressiva do de 120. Mas o de 90 dias ele é muito diferente do de 120 e do de 180. Mas o que acontece de 90 para 120 dias, em um mês apenas, em que vai promover tanto crescimento diferente nas plantas? E não é uma questão só meramente física e química, sabe? Então, eu fiz isso, o sequenciamento de DNA, né? Foi enviado esse material para a Coreia do Sul, foi feito o DNA lá, devolveram para a gente e agora a gente está quebrando a cabeça para tentar chegar a um ponto. Porque, imagina, eu encontrei o que é classificado de bactéria num reino, porque assim, em bactérias, pessoal,
a gente conhece, uns autores falam que é 5%, outras pessoas falam que é 1% do mundo de bactérias que existe aí fora, 1% a 5% a gente conhece. E parte disso é reproduzida em laboratório, a outra parte não é, só está no ambiente. Se você tirar do ambiente e trazer para o laboratório, morre. Então, o que acontece? No gongo composto, quando é muito complexo, eu tenho quase que metade das sequências de DNA extraídas, né, são desconhecidas, a gente não conhece. E a outra metade, ela não chega ao nível de gênero, que seria o gênero o mais identificável antes de espécie. Mais da metade a gente não conhece. E aí, a outra metade que é conhecida são 135 gêneros diferentes, né, que a gente tem dentro do gongo composto. Então, assim, eu tenho gêneros de pseudomonas, né, que são... O pseudomonas tem uma parte que é infecciosa, né, pode causar doença, mas tem outra parte que é muito benéfica para a agricultura. E certamente é isso que acontece. Eu tenho o Rhizobium, né, que é um fixador de nitrogênio. Então, assim, é uma comunidade gigante. E isso certamente vai estar auxiliando no processo de compostagem, né? E, assim, é isso que eu posso falar no momento, porque... Muito legal. Porque, assim, existe muita coisa ainda para ser feita, né? Mas é algo inédito, não tem outra pesquisa dessa correndo no mundo, que eu saiba, né? Eu sempre tenho cuidado de verificar isso semanalmente, né? A nível planeta, só nós, brasileiros e os indianos, fazem a gongo-compostagem. A gente está num patamar muito mais elevado de pesquisa, porque eu tenho publicado bem mais. E os trabalhos que vocês vão achar vão ser de minha autoria ou de uma amiga minha que também trabalhou com gongo-compostagem, né, que é a Natália. Só que aí ela trabalhou... Não sou eu. Não é você, mas aí ela trabalhou, né, com resíduos de poda urbana, né, e que dá super certo também. E Nossa, muito interessante. E há 2 anos atrás, né, um amigo meu pesquisador, que foi orientador dela, falou assim: poxa, Fernando, você acha que vai dar certo? Eu falei assim: não, vai dar certo sim. E deu super certo. E assim, uma característica marcante do gongo composto é que ele é muito leve, né? É um substrato leve, né? Então, assim, essa leveza do substrato faz com que tenha assim, a facilidade de ter a expansão do sistema radicular. E se você tem uma facilidade de expansão do sistema radicular inicial quando a semente começa o processo de germinação, porque ela ainda está usando, né, as proteínas e todos os nutrientes do grão, né, depois que ela tem essa facilidade de expansão, muito certamente, se ela encontrar os nutrientes que o gongo composto oferece, ela vai se desenvolver bem melhor. Então, olha, basicamente é isso. Eu tive a oportunidade de pegar num canto aqui em casa, a gente deixou uma serrapilheira ali, e depois a gente mexeu, né, tinha vários gongos ali, e aí tava, né, ali cheio do composto, né, e é incrível, assim, você vê que é diferente, né, é bem, eu já tô empolgada, eu quero fazer aqui. E são umas bolinhas, né, eu sempre faço uma analogia com uma piscina de bolinha de criança, né? É a mesma coisa de você cair numa piscina de bolinha de criança, você vai ter facilidade de se mover ali. Então imagina uma raiz nesse sentido, né? Que ela vai ter facilidade de se expandir. Agora, se você cair num caminhão de areia e afundar, você não vai conseguir se mover ali. Então, é você ter aquele meio favorável, né, para a planta crescer, né? Porque não é só o substrato, né? Não é só o gongo composto, é o manejo também, né? Não adianta você ter um substrato bom e a pessoa irrigar demais ou irrigar de menos, a planta vai morrer. Então, assim, o gongo composto ajuda? Ajuda, mas você tem que ter todo um manejo. E uma dica que, se vocês moram em casa, como que pode iniciar o processo de compostagem? Acumula resíduo, não joga, poxa, as pessoas aqui, né, em volta, né, assim, a gente vai alcançando as pessoas, eu não vou mudar o mundo, nem você, mas a gente tem a nossa rede e a gente vai alcançando as pessoas, e é um trabalho de formiguinha. E muitas pessoas mudaram o modo de ver as coisas, né? Poxa,
ela fazia a poda de grama e ensacava tudo e jogava no lixo. Hoje não, acumula num canto, né? Aqui em casa tem um jardinzinho funcional. Eu falo que é funcional porque tem maracujá, tem pé de café. Eu coloquei um amendoim forrageiro por baixo para melhorar a fertilidade do solo, né? Que adiciona aí 100 kg de N por hectare ano. Então, você vê ali que tem os gongolos trabalhando, né? Porque tem um acúmulo de folha, tem aquele material que foi sendo acumulado. Mas se não tem gongolo, acumula num canto, mantém úmido, que certamente vai aparecer um gongolo ali. E se não aparecer, pega um pouquinho, introduz, né? Não é crime movimentar os gongolos, por enquanto. Né? A gente aqui em casa tem um cantinho também que a gente foi acumulando muita serrapilheira, assim, grama, podas, né, no geral, porque o solo estava bem ruim, a gente foi acumulando isso para dar uma melhorada. E aí o Bruno foi mexer agora, meu marido foi mexer agora, né, para fazer os canteiros. E aí ele viu que tinha ali o composto, o gongolo, tinha muito gongolo. Então ele separou tudo, ele ensacou ali, separou para poder mexer no canteiro e agora colocar de volta, sabe? Então, assim, é muito incrível mesmo, fica muito bom mesmo. Fernando, pode falar. Eu vou só abrir aqui para os comentários. Sim, claro. Olha lá, traz aqui, por favor. Mostra para o pessoal. Vamos ver aqui. Olha aqui. Nossa, caramba, hein? Tem uns tem 10 6 litros sacos aí. Daqui. E aí, só para explicar, gente, é pesado. Esse saco aqui de plástico é reaproveitado, tá? Então, assim, não é saco novo, não. Porque eu sempre fico pegando o pé das pessoas de usar plástico. Fernando, eu vou abrir aqui os comentários para a gente ver algumas perguntas. E aí, a gente pode ficar aí mais uns 10 minutos, mais ou menos. Não, perfeito. Para poder responder. Peraí, deixa eu só ver aqui. Teve gente que perguntou onde que conseguia encontrar gongolo, então é muito fácil, né? Só começar a ter um olhar aí por baixo das serrapilheiras que a gente consegue achar mais fácil. Deixa eu só ir baixando aqui as perguntas. Tinha uma pessoa que falou sobre a questão que popularmente, onde tem piolho de cobra, o pessoal diz que existe cobra. Mas assim, é engraçado, né, como o popular, né, alguns nomes assim são dados e que realmente não existe nenhuma correlação de existir cobra e existir gongolo. Muito certamente, se for num ambiente de mata, se existir o fato de existir a mata, vai ter o gongolo, vai ter a cobra, né? Porque a gente se imagina que vai ter predadores de topo de cadeia. Mas não tenham medo do gongolo, né? Você falou que fez uma hortinha aí, não se preocupa que o gongolo não vai comer as raízes das suas plantas, não vai comer as folhas dessas plantas, entendeu? Já houve um relato na Bahia, um tempo atrás, que tinha uma espécie de gongolo que estava comendo algumas hortaliças, mas aí a gente tem que ver que o problema não é a questão do gongolo. Estava tendo desmatamento localizado na área, então assim, você teve todo um desequilíbrio ambiental estabelecido e aí o animal está ali, né, meio que né, já desgovernado, né? Então, assim, a gente tem que sempre ter essa observação, né? E ele está tentando fazer aquele papel, né, de reestruturar o ambiente e a gente está achando que é ele que está destruindo tudo, né? Sim, mas não. Na verdade, o gongolo, né, se as florestas estão de pé hoje, né, elas estão de pé graças ao gongolo. Não estou falando isso porque eu trabalho com eles, mas é graças ao gongolo, que é um grande grupo de reciclador de nutrientes no solo, né? Um cocôzinho de gongolo, né, não é apenas um cocô de gongolo, né? As pessoas têm que entender isso, né? Que é o pellet fecal, o coprólito, né? O cocôzinho de gongolo, que todo mundo faz, né? Aí, o cocôzinho lá do gongolo, ele é rico em micro-organismos. Então, quando ele coloca uma bolinha de fezes que cai no solo, ou que cai na serrapilheira e fatalmente ela vai alcançar aquele horizonte superficial do solo,
ela não é simplesmente as fezes, né? Ela tem os nutrientes ali, ela tem uma piscina de bactérias funcionais que vão continuar degradando aquelas fezes do gongolo. Outros animais se associam a ela para se alimentar daquelas fezes, então reprocessam aquelas fezes e defecam, adicionando mais nutriente, né? Ele adiciona nutriente na forma de, muitas vezes, de amônia, né? E aí tem todo um ciclo da amônia no solo, outros organismos se aproveitam daquilo para fixar nitrogênio. Então, assim, ele enriquece com fósforo, com magnésio, cálcio, ferro. E se você notar, né, pode colocar num cantinho, fazer um quadradinho, adicionar a serrapilheira e colocar gongolo ali, deixar ele confinado, né, numa questão de solo. Um solo que não tem nada de matéria orgânica. Se você ver depois de 4, 5 meses aquilo, o solo começa a mudar de cor, né? Você vê que aquela matéria orgânica, ela começa a estruturar mais o solo, a formar agregado. Então é um negócio muito mágico, né? Sim, E muito. o gongolo, ele chega a comer de 4 a 5 vezes o peso dele em 10 dias de resíduo. Então imagina só a quantidade, né? E justamente ele come isso para pegar e retirar o mínimo de nutriente, né, que precisa para o metabolismo dele, né? A Érica perguntou aqui sobre que a gente falou anteriormente, né, da questão de colocar os gongolos no minhocário, né? E aí a gente, né, entendeu que realmente não faria muito sentido porque ia perder o que tem de melhor no composto, porque a minhoca poderia processar o composto do gongolo, né? Sim. Aí a Érica perguntou se fizesse o contrário, então se pegasse o resíduo do composto da minhoca e aí colocasse para os gongolos processarem. Sim. Será que eles iam processar isso? Não, eles não vão processar, Não, porque né? eles não fazem coprofagia ou vão se alimentar de resíduos processados. Eles vão se É só das alimentar folhas estritamente de folha. Por quê? Porque ele tem um aparelho bucal e ele tem dentinhos. E aí, aqueles dentinhos, eles vão realmente triturando. Tanto é que eles comem até papelão, né? Então, assim, realmente são coisas distintas, né? Tem o chacal grower, né? Chacal grower. Ele pergunta aqui, né, do humus de gongolo se seria bom como aerador de substrato. Na verdade, você pode até misturar o humus de gongolo com fazer combinação com outros materiais, né? Eu não recomendo particularmente, né, já é uma questão mais minha, né, usar solo, né? Porque o solo, 10 centímetros de solo leva 2.000 anos, no mínimo, para ser formado, né? Então, é um recurso finito que a gente destrói muito rápido. Então, não recomendo. Mas você pode pegar o humus de gongolo, porque como você usa um volumoso muito grande, que são as folhas, para o gongolo se alimentar, o rendimento dele é um pouco diferente do rendimento da compostagem tradicional ou da vermicompostagem. Mas é por conta de dinâmica, né? Densidade, volume. Mas o que você pode fazer para maximizar o uso do gongolo, o uso do gongo composto, né? Você pega aquele gongo composto e você pode diluir ele, né, uma parte em outra parte, né, 50%, 50%, como, por exemplo, uma fibra de coco, ou você pegar um substrato comercial que não é tão bacana assim, né? E adicionar esse gongo composto, você pode fazer isso também, ou o que você pode fazer também é fazer experimentações nos seus lares, né? Porque não é somente nós que somos pesquisadores, todos podemos ser pesquisadores e cientistas nas nossas casas. E aí, testar outras combinações e falar, caraca, essa combinação é legal. E aí vocês podem reportar isso pra gente conta também. pra gente. Isso é importante. Conta pra gente, né? Aí é importante. Perfeito. A gente tem mais 5 minutinhos, porque aí daí eu vou precisar sair para entrar numa outra reunião ali. Beleza. Mas tem algumas perguntas que já foram respondidas na live anterior. Tem a questão do humus, do líquido, né? O gongolo, ele não forma o biofertilizante líquido, né, Fernando? Não E aí forma. isso é algo mais das minhocas. Peraí que chegou uma outra aqui, ó.
A Érica falou que os gongolos dominaram o composto da composteira termofílica, muitos mesmo se reproduzindo na matéria final da composteira. Por isso que ela ficou pensando que será que agradou, o que será que agradou nesse material, né, na composteira dela, na termofílica. Uhum. É uma coisa, um detalhe importante do processo de compostagem tradicional, que não tem na compostagem, é a ascensão de temperatura. Mas o que acontece? Quando você tem a finalização do processo termofílico, que é quando a respiração microbiana já começa a cair e você tem ali já quase que caminhando para o processo de estabilização, a temperatura vai baixando, esses organismos podem estar entrando ali e processar esse material que ainda está particulado e grosso, né? E aí a gente tem que saber depois, ela tem que nos contar quais foram esses resíduos que ela usou para essa compostagem termofílica. Mas muito certamente, quando baixa o processo termofílico, porque dependendo do que você utiliza de resíduo, pode ter de 5 até 1 mês aí em alta temperatura, o gongolo não vai estar ali. Mas na hora que baixa a temperatura, ele vai. Né? E aí ele vai auxiliar nesse processo de decomposição. Né? Perfeito. Pessoal, tem algumas perguntas que já foram respondidas na live anterior. Aí tá salvo lá no IGTV, é só vocês irem lá. Eu falo que é sempre quando eu tô lavando vasilha, eu sempre coloco alguma live para ver, sabe? Tô limpando a casa, aí eu fico ali escutando. Então, dá para vocês fazerem isso, ou quando eu tô plantando também, né? Dá para vocês olharem lá, tem várias perguntas que já foram respondidas. Sim. E aí, Fernando, eu acho que é isso. Se você quiser fazer alguma consideração final. Eu gostaria de agradecer você, né? Um prazer estar aí, né? E que isso possa ser divulgado, né? Para as pessoas, não só os benefícios, mas também para que parem de matar os bichinhos, né? E, assim, a minha sogra mesmo, ela não sabia da função exata do gongolo, né? Minha namorada hoje é encantada com os bichinhos, acha eles super bonitinhos. E muita gente realmente não sabe, né? Tanto é que eu fiz uma pesquisa, não sei se eu te mandei o formulário, mas depois eu posso passar para você esse formulário para você divulgar também para as pessoas responderem. A maioria das pessoas não sabe a função, 65% das pessoas no Brasil, né, que esse formulário já atingiu quase 300 respostas, elas não sabem a real função do gongolo, ou do piolho de cobre, que é um reciclador de resíduos. Né? Eu até coloquei uma opção lá, que é me causar medo. Muita gente assinalou essa opção, me causar medo. O gongolo me causa medo. Né? Não sei qual é a função, tal. Então, assim, isso é importante, a gente desconstruir essa visão que a gente tem de muitos animais, né? E desejar a todos, né, um bom final de semana, que a gente possa ter mais olhar, né, para o ambiente, para onde a gente está inserido, né? O Augusto Cury fala que a gente tem que dedicar pelo menos 5 minutos, né, para contemplar o belo. E o belo está na natureza, né? É um matinho que está nascendo ali no meio do seu cimentado, e olha a resistência e o exemplo de coragem, né, e de resistência que ele está tendo no meio de um ambiente praticamente inóspito para a planta. Ele está ali resistindo e nascendo, né? Então, olha só que lição de vida isso. E extrair do mínimo o máximo, né? E é isso que o gongolo faz. Ele extrai do mínimo que ele come, que é um resíduo já pobre de nutriente, ele extrai o máximo para que a gente obtenha esse gongolo que é o máximo para as plantas. Então, incrível. Basicamente é isso, né? E sempre encarar a vida da melhor maneira possível, né? Assim, a gente vive tempos sombrios em vários aspectos, mas a gente vai passar por isso, né? Não sei quanto tempo vai durar, porque a situação no Brasil está caótica, que o pessoal use máscara também, mas que a gente possa ter um olhar mais afeiçoado para os nossos cientistas e que apoiem a causa, né? Porque se a gente está se aproximando aí de resultados mais concretos com a possível vacina, né, contra a Covid-19, é por conta de muita ciência, né? E que vários pesquisadores, não só aqui no Brasil,
mas no mundo todo estão, nesse momento, acordando para que do outro lado do planeta aí, né, já comecem os trabalhos, outros estão dormindo pouco, para que a gente consiga ter um melhor conforto, né? E nós, brasileiros, somos muito capazes e a gente tem excelentes profissionais nas mais diversas áreas de pesquisa aí. E a gente tem que valorizar muito isso, porque nossas instituições são fortes, embora, né, queiram enfraquecê-las e mostrar para a sociedade algo deturpado, a gente está resistindo e fazendo a nossa parte. E é isso. Perfeito, Fernando, muito grata pela sua disposição em compartilhar todo esse conhecimento. Eu vou ficar aqui super curiosa com o restante do resultado, né, do seu trabalho. Acompanho bem de perto assim, o que eu posto no Instagram também. Convido o pessoal também para seguir o Fernando lá no Instagram dele, porque é bem interessante. E é isso, né? O Gongolo, ele acaba, essa mensagem que você trouxe aí no final, né? De fazer o máximo com o mínimo. O Gongolo o nosso professor do final de semana, né? Então, Sim. Vamos começar a olhar para ele de maneira diferente e começar a respeitar também essas outras formas de vida, né? Que às vezes a gente não entende para que elas servem na nossa visão antropocêntrica, né? Mas elas estão cumprindo esse papel nesse grande ecossistema, né? Que é o planeta Terra e que a nossa qualidade de vida depende da biodiversidade, né? E dessa relação entre as espécies. Então, para a gente, como ser humano, abaixar um pouco a nossa bolinha, né, de Homo sapiens e começar a fazer essa leitura do ambiente e respeitar esses outros organismos. Exatamente. Então, agradeço muito a sua disposição, o seu empenho como cidadã brasileira, né? Agradeço você como um cientista de poder fazer essa divulgação científica que você faz. E agradeço também todo mundo que entrou aí na live anterior também, e que vocês compartilhem essa live com outras pessoas para que a gente possa difundir mais esse conhecimento. Sim. Tá bom, pessoal? Eu vou salvar e você autoriza eu publicar no meu canal? Claro, claro, você já faz o repost lá. Tá bom, vou repostar lá então. Tá obrigado, ótimo, né? então. Feliz final de semana aí para você e para todos aí que nos assistiram. Para você também, né? para todos. Obrigado. E aí a gente vai se falando, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, gente.